Olá, meus caros. Vamos falar mais um pouquinho de variáveis aleatórias. Na aula passada eu falei do valor esperado de uma variável aleatória e eu vou aprofundar um pouquinho mais esse conceito e depois falar de variância da variável aleatória. Lembra que o valor esperado, que nós podemos pensar intuitivamente como média, esperança, é a soma do valor que a variável aleatória pode ter, então o valor dela num certo elemento do espaço amostral, vezes a probabilidade daquilo. O espaço amostral pode não ser numérico, ele pode ser uma coisa que depende de números. Por exemplo, no lançamento de 3 dados, o elemento do espaço amostral é uma terna com a face dos 3 dados. Pode ser assim, um 2, um 5 e um 3, o número que saiu em cada dado. A variável aleatória tem que ser numérica. Ela é, digamos, a soma das faces do dado. Então, saiu 2, 3 e 5, ela vale o valor 10. E aqui a probabilidade disso ocorrer, a probabilidade da soma ser 10, que depende lá do espaço amostral de quantas maneiras você pode obter o 10 a partir de 3 números. Uma coisa que eu comentei na aula passada, eu vou só retomar, é que o valor esperado de uma variável aleatória é linear. Ou seja, o valor esperado de uma constante vezes uma variável mais uma outra variável é a constante, valor esperado da primeira mais valor esperado da segunda. Quer dizer, foi linear para esta soma, o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados e a constante sai para fora do valor esperado, também é linear para a multiplicação por escalar. Essa é uma linguagem que aparece muito em várias disciplinas de matemática, né? Na álgebra linear aparece isso, linearidade é exatamente isso, né? E isso ocorre porque quando nós fazemos, né, o que está por trás disso? Quando você faz a soma para calcular o valor esperado dessa variável, aparece a x mais y em S, vezes a probabilidade do S. Como isso é igual à soma de ax de S mais y de S, tudo isso vezes a probabilidade, e esse A pode sair para fora da somatória, fica o a somatória mais a somatória, quebra a somatória em 2 somatórias. Então, é uma demonstração muito simples. A linearidade do valor esperado. Tem um conceito que volta lá para a probabilidade condicional. Eu havia comentado com vocês que eu estou fazendo assim, algumas revisões de coisas básicas, né? Lá na primeira aula de probabilidade, eu falei em probabilidade condicional. Agora eu vou retomar um pouquinho aquela ideia. Probabilidade de A dado B, probabilidade condicional. Isso vai ser importante para a gente passar para variáveis aleatórias. A probabilidade condicional do A dado que ocorreu o B é a probabilidade da intersecção dividido pela probabilidade do B. E eu posso passar esse probabilidade do B multiplicando, fica que a probabilidade da intersecção é o produto dessas duas probabilidades. Nós conceituamos que 2 eventos são independentes, e essa palavrinha aqui é muito bem escolhida, se a probabilidade do A, dado que ocorreu B, for igual à probabilidade do A. Em outras palavras, ocorrer B não afeta a probabilidade de ocorrer o A. A gente vai ver isso em passeio aleatório, em Martingale. A seguinte pergunta: imagine um jogo honesto. Tá um cara e coroa com uma moeda honesta e uma pessoa está fazendo apostas no cara e coroa. A pergunta pode ser: será que a probabilidade dela ganhar, dela enriquecer, como é que está afetada pelo histórico de cara e coroa? E a resposta é: não afeta. É um jogo em que não tem memória. O passado não vai afetar o futuro. Quando isso ocorre, nós dizemos que os eventos são independentes. Nisso, no cara e coroa ou em outros jogos, muitas vezes confunde muito a cabeça dos jogadores. E também cabeça de apostadores e cabeças de investidores. Muitas vezes é surpreendente, mas
o fato de um evento ter ocorrido ou não ter ocorrido não interfere na probabilidade do que vai ocorrer no futuro. E saber quando que interfere ou não é super importante, e isso que se chama probabilidade, a independência dos eventos, né? Isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade em lidar. Muita gente acredita que numa loteria, se eu der a informação que um certo número não saiu um monte de vezes, então vai ser provável que ele saia agora. E as pessoas têm dificuldade em entender que eles são independentes. Ou no lançamento de moeda, se uma pessoa joga uma moeda, né, fica fazendo tosse com uma moeda sucessivas vezes, e saíram 10 caras em seguida, uma quantidade enorme de pessoas acha que agora tem uma chance maior de sair coroa. Porque saíram 10 caras em seguida, imagina que vai sair de novo cara. E friamente falando, né, a probabilidade de sair coroa, dado que saíram 10 caras, continua sendo meio. É a probabilidade de sair coroa, independentemente de ter saído cara ou não. Esse é um conceito extremamente importante, os eventos independentes. Quando os eventos são independentes, se você pegar esse P de B e passar para lá, você encontra uma formulinha que é muito usada em probabilidade, inclusive probabilidade escolar, que a probabilidade da intersecção é a probabilidade do A vezes a probabilidade do B. Mas isso só para eventos independentes. Se eles são dependentes, na verdade, a probabilidade de A inter B é a probabilidade do A dado B vezes a probabilidade do B. Aqui teriam probabilidade de A dado B. Não seria só de A. Quando é só do A e só do B, é porque os eventos são independentes. Isso tem um monte de aplicações na vida real, né? Estabelecer relação de dependência entre questões hereditárias e doenças, o histórico familiar e uma doença, os hábitos de consumo e uma certa condição de saúde. Isso é super estudado. A probabilidade de ter uma doença dado que tomou uma vacina, como é que uma coisa influencia na outra. É um conceito muito usado no mundo real e não por acaso também nas aplicações em finanças. Isso se reflete em variáveis aleatórias. Eu vou dizer que duas variáveis aleatórias são independentes quando a probabilidade da primeira assumir o valor A e a segunda assumir o valor B for igual à probabilidade da primeira assumir o valor A vezes a probabilidade da segunda assumir o valor B. A mesma ideia que tem aqui nos eventos independentes. Eu uso isso para variáveis aleatórias independentes. Então, se eu tenho duas variáveis e a probabilidade de uma valer A e ao mesmo tempo a outra valer B for o produto das duas, então elas são independentes. Se isso não ocorrer, elas não são independentes. Esse conceito, eu vou dar exemplos em seguida, tem uma demonstração que é um pouco mais técnica do seguinte teorema. Se as variáveis aleatórias x e y são variáveis aleatórias independentes, então o valor esperado da variável aleatória x vezes y é o valor esperado de x vezes o valor esperado de y. Mas isso só vale para variáveis aleatórias independentes. Para variáveis aleatórias dependentes, isso não é verdade. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês um exemplo em que isso não vale. Isso não é verdade sempre. E quando isso é verdade, é porque as variáveis são independentes. Então, imagina o seguinte experimento. Tá?
Nós jogamos uma moeda 2 vezes e eu vou olhar o número de caras e o número de coroas. Então, olha o exemplo. Lança-se uma moeda equilibrada 2 vezes. Eu vou chamar XH o número de caras. Vou chamar X de T o número de coroas. E eu vou chamar XZ o produto x de H vezes x de T. Então eu tenho 3 variáveis aleatórias. O número de caras, o número de coroas e o produto do número de cara pelo número de coroas. Vamos analisar essas 3 variáveis. E eu vou calcular o valor esperado. Então, é o lançamento de uma moeda 2 vezes. Quais são todos os resultados que estão no nosso conjunto de saída? Pode ser cara a cara, pode ser cara e coroa, pode ser coroa e cara, ou pode ser coroa e coroa. São os 4 resultados possíveis para esse experimento. Qual o valor esperado da variável aleatória número de caras? Então, nós vamos ter que fazer essa soma aqui. Os valores que ela pode assumir e a probabilidade dele assumir. Então, quantas caras eu posso ter? Eu posso ter 2 caras, com que probabilidade? Com a probabilidade de 1/4, que é o evento HH. Eu posso ter número de caras igual a 1, com probabilidade meio, que é o evento HT ou TH. E eu posso ter número de caras igual a 0, com probabilidade de 1/4, que é o evento TT. Então, isso aqui dá igual, 2 vezes 1/4, meio, mais 0, isso aqui dá 1. Então, o valor esperado de sair cara é 1. De uma maneira muito análoga, você faz a conta do valor esperado de sair coroa. E dá a mesma coisa, né? 0 com 1/4, 1 com 1/2 e 2 com 1/4, e isso também dá 1. Então, o valor esperado de sair cara ou o valor esperado de sair coroa, ambos são iguais a 1. E o produto do número de caras e coroa? Primeira coisa é que o produto, se você tiver nesse caso dá 0, porque aqui tem 0 coroas, aqui dá 1, produto do número de caras pelo de coroas dá 1, aqui dá 1 e aqui também dá 0, porque aqui não tem coroa, não tem cara. Então, o valor esperado da variável aleatória XZ vai ser o seguinte. O que pode acontecer? Pode dar 0 se for HH ou se for TT. Porque se for HH, XT, HT, desculpe, aqui eu escrevi HT, mas é XT, né? Eu vivo errando na lousa, né, turma? XH e XT. XH, XT, aqui não tem mais nada errado, não. Então, por que eu ia dizer ele pode ser 0? Pode ser 0, porque no HH o número de caras é 2, mas o número de coroas é 0. Então o valor é 0. E aqui também é 0, porque o XH é 0 e o XT é 2. Então ele pode ser 0 com meio, nesses 2 casos, ou ele pode ser 1 aqui e aqui, que é uma cara e uma coroa, com o valor meio. Ou seja, ele é meio. Então, observem o que é importante aqui. O valor esperado da variável XZ, que é o valor esperado da variável XH vezes XT, é diferente do valor esperado
da variável xh vezes o valor esperado da xt. Isso aqui é 1, isso aqui é 1 e isso aqui é meio. Portanto, diferentes. Por que que isso ocorre? Porque nem sempre o valor esperado do produto XY é o valor esperado de X vezes o valor esperado de Y. Quando que não é? Quando as variáveis não são independentes. Essas variáveis não são independentes. Claro, não é? No lançamento de duas moedas, o número de vezes de caras que saiu interfere no número de coroas. Não são coisas independentes. Não é como você lançar um dado e olhar o número que saiu no dado, lançar um outro dado e olhar o número que saiu no outro dado, que são coisas independentes. Então, exemplo de variável aleatória dependente é isso aqui, e não vale essa propriedade. No lançamento de dois dados e no produto, pensa agora o produto do lançamento de dois dados. Lançamento de um dado, o valor esperado é 3,5. Outro dado, 3,5. O que saiu em um dado não interfere no que sai no outro. Então, se você pegar a variável aleatória produto, né, lançamento de dois dados e produto dos números, qual é o valor esperado? É 3,5 vezes 3,5, porque são independentes. Então, o valor esperado de variáveis independentes é o produto. E de variáveis dependentes não. Isso é uma coisa importante que nós vamos usar muito nas próximas aulas. E associado a esse conceito, nós temos o conceito de variância, que é um conceito que já tem também lá nas coisas iniciais de probabilidades, mas que eu vou tratar no contexto de variável aleatória. Eu vou, então, falar de variância de uma variável aleatória. Tem uma coisa bonitinha quando a gente vai falar desse conceito, que é uma coisa assim que ilustra um pouquinho como é que... É uma coisa muito simples, né? Mas ilustra como que muitas vezes as ideias matemáticas têm que ter uma dinâmica, uma evolução, né? Sabe qual é a ideia de variância? Saber se uma variável aleatória está muito concentrada ou não em torno da média, do valor esperado. Tem aplicações óbvias, né? Você pode ter, por exemplo, num contexto escolar, você tem diferentes turmas com a mesma média. Não quer dizer que o desempenho foram iguais. Você pode ter uma turma que tem uma certa média e todo mundo ficou muito perto da média, e você pode ter uma turma que teve uma certa média com um espectro de notas muito maior. Se a turma tem um espectro de notas maior, é porque tem alguns alunos indo muito bem, ótimo, que bom, sigam em frente, e alguns alunos indo muito mal, que estão precisando de apoio. Ao passo que se as notas estão todas concentradas na média, a classe é muito mais homogênea, não tem grupos distintos. E isso vale para renda, para um monte de coisas, né? Então, saber se uma variável está muito dispersa ou não é uma coisa muito importante. O que seria uma ideia? Uma ideia, para saber se uma variável está dispersa ou não, seria construir o valor esperado da variável menos a sua média. Vamos chamar esse valor esperado aqui por alguns momentos de I barra, só para ter uma notação adequada. Então, eu vou chamar isso de mi barra, o valor esperado. Então, eu vou olhar a variável menos uma constante. Constante essa que é a própria
média, o próprio valor esperado desta variável. Ou seja, eu estou olhando quanto que a variável e os seus valores individuais se afastam da média, que é o valor esperado. Isso seria uma ideia, mas isso é muito ingênuo. Isso não funciona. Isso não funciona por uma razão muito bonitinha. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte: valor esperado da variável menos uma constante é a soma, da variável x menos constante no S, probabilidade do S. Isso é constante. Isso é a variável menos constante assumindo o valor S. Isso fica a somatória do x de S, P de S, de um lado, menos a somatória da constante P de S. Simplesmente porque faz essa variável calculada em S é x de S menos a constante não depende de S, a distributiva da probabilidade, e separa em duas somas. Acontece que isso é a definição de valor esperado. E aqui eu ponho o valor esperado em evidência e aparece soma de todas as probabilidades. Mas a soma de todas as probabilidades é 1. Então isso dá 0. Que bonitinho. E é intuitivo que dê 0 depois que a gente vê, né? Isso aqui é a média. Esses valores eles estão distribuídos em torno da média. Então, é claro, alguns são maiores, outros são menores. Aqui aparecem coisas que são positivas e coisas que são negativas, e elas vão se cancelando. Então, para que isso dê uma medida efetiva de como que a variável se dispersa, eu não posso permitir cancelamentos que venham de um mais contra um menos, porque eu posso ter a média, um que está mais para mais, outro que está para menos, e eles se cancelam e eu não fico sabendo que um estava para o lado de lá, outro do lado de cá, que estava disperso. Uma estratégia seria pegar pegar o módulo disso, mas funciona melhor, isso tem a ver com a história disso, pegar isso ao quadrado. Então, a variância, o que a gente faz é fazer a média, o valor esperado da diferença entre a variável e a sua média ao quadrado. Isso vai dialogar com aquela coisa que chama método dos mínimos quadrados. No fundo, o método dos mínimos quadrados, ele minimiza a variância. Por isso que é mínimos quadrados, é por isso que aqui tem ao quadrado. Então, a esperança desta variável é chamado variância da variável aleatória x. Então, eu defino variância como a esperança da seguinte variável aleatória, x menos a média ao quadrado. Isso é a variância de uma variável aleatória. Isso é um conceito importante e que vai aparecer muito nos nossos cálculos. O conceito de desvio padrão vem daqui, né? O conceito de desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que também é uma outra coisa bastante importante. E para terminar essa aula de variância, eu vou mostrar uma propriedade bonitinha da variância e que é legal a gente discutir porque assim a gente esclarece uma certa coisa. É um teoreminha bonitinho que diz o seguinte: a variância da variável x é a esperança da variável x ao quadrado menos a esperança da variável x ao quadrado. Então, parece que eu fiz um jogo de palavras, parece que eu falei a mesma coisa duas vezes,
esperança da variável x ao quadrado e esperança da variável x ao quadrado. Vocês percebem que tem uma pausa, né? Onde é que está o quadrado? Aqui é a esperança do x ao quadrado, então quem está elevado ao quadrado é a variável x, ou seja, os valores numéricos são os valores numéricos da variável que vale x de s ao quadrado. E aqui, quem que está ao quadrado? Aqui quem está ao quadrado é o valor esperado. Primeiro eu calculo o valor esperado, depois elevo ao quadrado. Aqui eu elevo ao quadrado e calculo o valor esperado. É bonitinho pensar isso. E é uma aplicação direta da definição, porque a variância de x é o valor esperado de x menos ao quadrado. Ou seja, é o valor esperado de x quadrado. Está aqui essa variável, que é a variável x, os valores da variável x elevados ao quadrado, menos 2 vezes o valor esperado vezes x e mais o μ ao quadrado. Por conta da linearidade, isso aqui é o valor esperado da variável x ao quadrado, que está aqui, menos 2 constante μ, valor esperado de x, mais μ ao quadrado, que é uma constante. O valor esperado da constante é a constante. O valor esperado de uma coisa constante é ela própria. E aqui aparece o valor esperado de novo. Então isso fica valor esperado de x ao quadrado, menos, aqui fica 2 vezes valor esperado ao quadrado, porque fica ele vezes ele, mais o valor esperado ao quadrado, ou seja, o valor esperado de x ao quadrado menos μ ao quadrado, que é exatamente o valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de x ao quadrado. Essas são coisas que aparecem quando nós estivermos fazendo contas com passeios aleatórios, com martingais. Então, nessas duas aulas, eu fiz aí um apanhado de vários dos conceitos básicos de variáveis aleatórias. Nas próximas aulas, as variáveis aleatórias vão aparecer o tempo inteiro. E aí a gente vai adquirir uma familiaridade e um conhecimento mais profundo sobre elas. Tá? Nessa aula ficamos por aqui.